Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro. Ele tem o mesmo nome do goleiro do Vasco, mas logicamente não é a mesma pessoa. Nesse vídeo daqui, a gente vai chegar em algumas conclusões sobre esse novo comandante da Raposa. Vamos lá então, já separei aqui primeiro a ficha técnica do Leonardo Jardim, e aí a gente daqui a pouco dá uma olhada em como é que vem sendo esse Cruzeiro depois da saída do Diniz para entender basicamente como que o Leonardo Jardim vai montar esse time. Beleza? Já vale destacar que ainda hoje tem jogo do Cruzeiro, um jogo dificílimo contra o América, o Cruzeiro como visitante, provavelmente no Independência. Então o Cruzeiro não vai sentir tanta diferença porque inclusive já atuou várias e várias vezes no Independência, né? Enfim, mas é um jogo dificílimo. Analisando a carreira do Leonardo Jardim, acho que o auge dele é meio nítido na minha visão, que foi no Mônaco, tá bom? Onde ele permaneceu por mais de 5 anos, disputou várias e várias temporadas e montou talvez o melhor Mônaco da história, que foi aquele Mônaco que surgiu diversos bons jogadores, né? O Mbappé, o principal deles, mas ainda tinha o Bernardo Silva, tinha o Falcão Garcia naquele time. Quem mais? Tinha o Tomás Lemar, ponta que depois passou pelo Atlético de Madrid. O Gelson Martins também, que passou por grandes equipes. Enfim, todos esses jogadores estavam naquele Mônaco. Tinha o Sidibé na lateral direito, o Glick, zagueiro polonês, o Gemerson, hoje no Grêmio, zagueiro ex-Galo, ex-Corinthians. Enfim, aquele foi um dos melhores Mônacos da história, chegou muito longe na Champions, eliminou o Manchester City. Enfim, esse foi talvez o grande trabalho da carreira do Leonardo Jardim. Ele comandou, primeiro clube dele foi em 1999. Então a gente já vale destacar a idade dele, né? Ele já tem 50 anos, possui 6 títulos no total. A sequência de clubes dele foi a seguinte: o Câmara de Lobos, Camacha, são equipes sem muita tradição. Ele vai para o Chaves, que hoje sim é uma equipe mais tradicional em Portugal, oscilando entre primeira e segunda divisão. Aí ele vai para o SC Beira-Mar, vai para o time B do Braga, e aí sim chega em uma equipe tradicional, o Braga, uma equipe que é a grande potência de Portugal depois dos grandes, né? Depois de Porto, Benfica e Sporting, é o Braga. O Vitória de Guimarães também, os dois nesse protagonismo depois dessa trinca dos maiores de Portugal. Ele passa pelo Olympiacos, equipe muito tradicional na Grécia, vai para o Sporting, uma das maiores equipes de Portugal, e aí ele vai para o Mônaco, onde ele constrói o maior e melhor trabalho dele. Passa ainda pelo Al Hilal, pelo Shabab Al Ahly, pelo Al Rayyan, que hoje é o time do Roger Guedes, pelo Al Ain, que um tempinho atrás disputou o Mundial contra o Real Madrid, e agora chega para o Cruzeiro. Eu já queria destacar aqui, num geral, eu achei uma baita contratação, uma excelente escolha para técnico. É um cara que, querendo ou não, virou meio que moda contratar técnicos portugueses, tá bom? Mas eu acho que o principal ponto para isso acontecer não é nem necessariamente a nacionalidade do cara, mas por ele ser português, ele vai ter a facilidade da língua e é um cara adaptado a moldes europeus. Então você já ganha muito pela metodologia do cara e não vai ter uma dificuldade tão grande na língua. Eu acho que esse é o grande motivo de várias equipes brasileiras estarem contratando técnicos portugueses. Não necessariamente todos os técnicos portugueses, europeus, são melhores que os nossos, os brasileiros. Mas o meio influencia, né? E no futebol europeu as coisas são muito mais profissionais, os treinamentos parecem, pelo menos, serem muito melhor feitos, né? E é um nível de futebol bem alto. Não à toa, quase todo jogador brasileiro, sul-americano no geral, o principal destino que ele quer ir é para a Europa. Então qualquer cara que você tire de lá e traz para cá, no mínimo ele já vai ter uma convivência de lá que agrega para o clube. E o Leonardo Jardim, a gente viu aqui, passou por várias e várias equipes, voltadas principalmente para Portugal, né, no Braga e no Sporting, os principais clubes onde ele trabalhou de Portugal e o grande destaque pelo Mônaco. Olhando agora o Cruzeiro, foram apenas 2 jogos, tá bom? Esses dois aqui em cima de mim, o Itabirito e o Uberlândia sem o Diniz, né? Ele foi demitido depois do empate contra o Betim. Um gol que o Lautaro Dias faz o gol no finzinho para garantir um empate, mas é um tropeço que realmente não pode acontecer. Ganha do Itabirito, é um placar largo por 4-1, mas o que vale destacar? Pênalti, né? O Gabi fez hat-trick nesse jogo, sendo que o primeiro foi um pênalti que ele perdeu e fez no rebote. Depois teve outro gol de pênalti, né? Teve um gol que foi um erro do zagueiro
E aí sim, no gol do Marquinhos foi uma jogada um pouquinho melhor trabalhada. Mas pelo menos três dos gols, três dos quatro gols, foram em pênalti barra falha do adversário. Então não tem nem muito que analisar de grande atuação contra o Tabirito, porque foram realmente muitas falhas, né? E o jogo tinha sido justamente no Independência, que vai ser hoje contra o América. E a outra contra o Uberlândia, o jogo que o Cruzeiro saiu perdendo e mostrou força de reação, né? O Matheus Henrique fez o gol do empate. E eu achava que o Diniz podia dar certo muito pelo Matheus Henrique. O Matheus Henrique é a cara do estilo de jogo do Diniz. Volante móvel, se apresenta, chega na área. O Matheus Henrique é muito bom jogador. Eu, como torcedor do Grêmio, queria demais a volta dele. Infelizmente não aconteceu. É um cara que é muito acima da média e a tendência é que sobre aqui no futebol brasileiro. O Gabi, pra variar de pênalti, é muito bom centroavante, cara, mas a gente tem que destacar isso, porra. Se for buscar a fundo, pelo menos um terço dos gols da carreira do Gabi deve ter sido de pênalti. Muito bom jogador, se movimenta muito bem, sem bola ele encontra muitos espaços, mas o tanto de gol que ele faz de pênalti é incrível. E o Dudu fez o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro nessa passagem atual, de cabeça, inclusive, né? Ele que não é tão alto, mas foi de cabeça. A escalação nesse jogo contra o Berlândia foi essa daqui. E já vai destacar o próximo jogo depois desse contra o América é contra contra o Atlético, né? Então já vai ser clássico. Aparentemente o Leonardo Jardim ainda não vai estar à disposição para esse jogo contra o Galo. A escalação tinha sido essa: o Léo Aragão, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaique, o Wallace, Matheus Henrique, o Christian como titular, o Eduardo, o Bolazier e o Gabi. Foi um time misto, né? Porque não jogou o Cássio, não jogou o Matheus Pereira, era o Wesley Carvalho o técnico. Entrou o Lucas Silva nesse meio de campo, o Marquinhos para dar velocidade, o Matheus Pereira vindo do banco, o Dudu vindo do banco, o Jonathan Jesus vindo do banco, ele que é zagueiro, né? E poupou alguns jogadores, né? Poupou ali o William, que nem eu falei, poupou o Cássio, o Matheus Pereira vindo do banco. Então, assim, foi um Cruzeiro ainda meio misto, né? E aí a gente tem que ver como é que o Leonardo Jardim vai montar esse time. Mas o fato é um elenco muito bom do Cruzeiro, tá bom? É um elenco muito bom e traz um técnico muito bom. Pode dar errado? Pode, mas na minha visão é um grande acerto essa, essa contratação do Leonardo Jardim, que nem eu falei. É um cara que tem essa vivência do futebol europeu em vários lugares, né? Tanto em Portugal principalmente, mas o grande destaque dele na França, pelo Mônaco, e recentemente já para as Arábias, né? Então não estava em um alto nível em relação ao futebol europeu e até mesmo ao futebol brasileiro. Então, assim, tem que ver como é que ele vai reagir, porque no Campeonato Mineiro nem tanto. Mas quando chegar ali Brasileirão, Sul-Americana talvez, mas principalmente Brasileirão, o nível vai ser bem mais alto do que é Campeonato Mineiro e do que eram os jogos lá nas Arábias, né? Por onde ele estava recentemente. Então, não necessariamente Arábia Saudita, porque o Al Ain, se eu não me engano, é Emirados Árabes. Por isso que eu tô falando Arábias, né? Mas enfim, é um grande reforço, um grande técnico, que nem eu falei, a passagem mais notória dele pelo Mônaco. E é aquilo. Pode dar errado? Pode. Mas a contratação do Leonardo Jardim eu acho um grande acerto, tá bom? Agora dá tempo para ele e ver se o trabalho desenvolve ou não, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!